Bom dia, boa tarde, povo de Deus. Aqui está falando Apóstolo José Lunga Lunga, representante legal da Igreja Missão Evangélica do Mundo. Eu venho dirigindo estas palavras aos meus filhos da fé e todo que é filho de Deus, todo mundo em geral, para podermos compartilhar e falarmos na parte de Deus. Aqui temos um grande tema que nós queremos compartilhar. Este tema é muito importante e nos fala sobre não saia nas promessas da Escritura da Palavra de Deus. Não saia nas promessas da Escritura da Palavra de Deus. Vamos ler no livro dos Hebreus, no seu capítulo 10, no versículo 23. Vou repetir mais uma vez. Hebreus, capítulo 10, no versículo 23. Escuta o que a Bíblia está dizendo. Eu vou fazer a leitura aqui, bem rápido aqui na minha Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: mantenha firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, porque é fiel o que prometeu. Vou repetir mais uma vez. Mantenha firme na confissão da nossa fé, sem vacilar, porque é fiel o que nos prometeu. Amém? Essas palavras estão sendo dirigidas para nós, porque nesse último tempo, muitas pessoas que vão ser abaladas acerca dos acontecimentos que a gente vamos viver, como se fosse que o povo de Deus esqueceram todas as promessas que Jesus Cristo nos prometeu sobre o fim do mundo. Se a gente meditarmos na palavra de Deus, no livro de Mateus, no seu capítulo 24, no 1 até ao fim, esse capítulo nos traz as riquezas das promessas de Jesus Cristo, o único em que nós devemos confiar, o único em que o Antigo Testamento se falou. A Bíblia diz, Moisés falou sobre Cristo. O Antigo Testamento fala sobre Cristo. O Novo Testamento fala sobre Cristo. O João Batista apresentou Jesus Cristo. Ele disse: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Povo de Deus, não se bale, não se perturbe o vosso coração. Não podemos ter medo sobre as coisas que estão acontecendo. Este é só o início, mas o pior está à frente, está vindo. Vamos se apegar na palavra de Deus e vamos se apegar no Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o dom que Deus enviou para nós. Vamos ver no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho não para condenar, mas sim para salvar. Jesus Cristo vem para salvar. Jesus Cristo é a salvação total do mundo, em que nós não podemos trocar com uma outra coisa. Não há outra coisa, não há outro nome. A Bíblia está dizendo no livro do Filipenses, no seu capítulo 2, no versículo 10 a 11, a Bíblia diz o quê? Lá no céu, aqui na terra, embaixo da terra, não temos outro nome, senão é o nome de Jesus, em que todo joelho deve se dobrar, em que toda língua deve confessar, somente no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo onde está a salvação. Nós não podemos trocar o nome de Jesus com outra coisa que está fora da palavra de Deus. A razão pela qual guarda as promessas da Escritura, da palavra de Deus. Vamos meditar mais uma vez no livro de Número,
Número no seu capítulo 23. Número no capítulo 23, no seu verso 19. No seu verso 19, eu já encontrei aqui. Vou fazer a leitura. Número, capítulo 23, 19. Deus de Jacó sairá. No Deus de Jacó que vai sair um que terá o domínio e destruirá os que ficaram na cidade. Esta é grande profecia. Hoje, o Jesus Cristo, ele é a descendência de Jacó. Essa promessa está escrita no Antigo Testamento. E o número é um dos livros que foi escrito no profeta Moisés. Agora vamos calcular o tempo que este livro foi escrito. Quando Moisés deu essa profecia, que somente em Deus de Jacó, onde vai nascer o homem que vai ter o poder de ter o domínio daqui da terra. Este homem é quem? É Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos ter cuidado neste último tempo em relação das coisas que vai surgindo. Há muita coisa, principalmente sobre a vinda de Jesus Cristo, muita coisa que vai acontecendo. Eu sei que muitas pessoas esqueceram sobre o regresso de Cristo. Um dia, Jesus estava conversando com seus discípulos. Ele disse que eu estou me preparando para voltar ao Pai. Mas de momento vocês não conhecem o caminho. É preciso que eu vou e para depois vocês me seguirem. Um dos teus discípulos perguntou: Senhor, aonde que tu irás em que nós não sabemos? Jesus respondeu: de momento não entenderão nada, mesmo se eu vos explicar. Mas o que acontece? Depois da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, os discípulos entenderam que não há outro caminho, que devemos regressar na eternidade, senão é a morte. Acho que muitas pessoas estão tendo medo de morrer. Apóstolo Paulo está a dizer bem claro que eu já estou dentro de Cristo. Se eu vivo, é Cristo que vive a mim. E se eu morrer, também a vida de Cristo está dentro de mim. Porque não há outro caminho em que devemos regressar na eternidade ao nosso Deus. Esta é uma grande promessa que o Filho de Deus não pode esquecer. Já que a morte não tem o poder no corpo de Cristo, também a morte nunca vai ter o poder nas nossas vidas. Mas vamos morrer todos nós e vamos ressuscitar. Esta é a grande promessa que você, como filho de Deus, não pode esquecer. Quiser como não, a morte está à tua frente e o arrebatamento está à tua frente. A Bíblia diz: quando as trombetas soar, primeiramente os que morreram em Cristo Jesus. Guarda a promessa, filho de Deus, não tenha medo de nada. Volte nas promessas de Deus. Os que morreram dentro de Cristo vão ser os primeiros a ressuscitar. E os que tiveram em vida vão ser arrebatados. É promessa da palavra de Deus. Quem diz que Jesus quer cumprir com a sua palavra para que nós morremos e que sejamos primeiro arrebatados? Quem vai tirar essa promessa? Qual é o medicamento que pode tirar esta promessa? Não há. A promessa de Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele é o único Deus, o Criador do céu e a terra. Nada que existe neste mundo que foi criado fora da palavra de Deus. Tudo é feito por Ele, tudo é dominado por Ele e tudo é dirigido
por Ele. O único em que nós devemos acreditar e respeitar, humilhar, buscar, somente é o Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos ver mais uma vez no livro de Josué, no seu capítulo 21, no versículo 45. Josué, capítulo 21, no versículo 45. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. O que a Bíblia diz nesta passagem de Josué? Não faltou palavra alguma de todas as coisas que falou o Senhor à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ouviu? Não faltou palavra alguma de todas as boas coisas que falou o Senhor à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Não se faltou nada. Deus prometeu a Moisés que iria tirar o seu povo de Israel no Egito com mão poderosa. Deus fez. Deus fez. Amado irmão ao Senhor, todas as profecias devem ser discernido, estudado e ser confirmado na palavra de Deus. A Bíblia diz: toda a profecia deve ser estudado, discernido e casando com a palavra de Deus. Ele prometeu a casa de Jacó, cumpriu. Ele tirou o povo de Israel no Egito. Passaram a Mar Vermelha. Deus estava com ele. 40 anos. 40 anos. Ninguém compra. Ninguém vende. Ninguém trabalha dentro do deserto. Você está a pensar a promessa de quarentena iniciou hoje? Não. Graças a Deus, nós estamos a viver a graça do Senhor. Que hoje, muitas pessoas que têm medo de quarentena, porque não, vamos ficar 40 dias em casa, quarentena. O número 40 não é de hoje, o número 40 é de muito tempo. O povo de Israel ficará no deserto durante 40 anos. Mas este Deus que prometeu que foi estar com o meu povo, ele alimentou o seu povo. A Bíblia diz: os seus calçados não se gastaram, a sua roupa não se estragou. Sabes por quê? Porque a mão de Deus estava com ele. Eu venho te prometer, filho de Deus, não se perturbe o teu coração em relação dos fenômenos que agora está a ocorrer. Mesmo se as autoridades deste mundo dizerem que você vai ficar 1 ano em casa, eu vou te dizer que o teu Deus é Deus das possibilidades. Ele vai dar-te comer, Ele vai te cuidar e você vai viver. Todos nós aqui na terra vivemos porque estamos dentro do plano de Deus. Aquele que não está dentro do plano de Deus já pode se chamar morto nesta hora. Também aqueles que morreram. Eu digo que morrer não é perder, mas o mais importante é morrer dentro de Cristo. Morrer com a salvação, morrer com a santidade, morrer com o espírito do arrependimento, porque são os primeiros que estão descansando para esperar a primeira ressurreição. Tira medo na sua vida, discerna tudo, procura encontrar as respostas na palavra de Deus. A Bíblia diz: buscai-me, eu irei de revelar tudo quanto que está escondido. Como um povo de Deus, no último tempo, começa a se duvidar com a palavra de Deus, começa a ficar longe das promessas de Deus, começa a perder cabeça naquilo que você muito tempo já estudaste, já ouviste falar da palavra de Deus. Agora é o momento de colocar em prática tudo quanto aquilo que nós ouvimos. Se você seguir a vida dos discípulos, dos apóstolos, no início, quando os apóstolos estavam com Cristo, todos tinham cheio de medo. Estavam a ter medo. Você viu o que aconteceu quando vieram prender Jesus Cristo? Todos fugiram. Ninguém estava ali perto de Jesus. Mas depois deles entenderem a verdade, que o Cristo é a morte e a ressurreição, ninguém fugiu à morte. Todos os apóstolos
morreram, cortejados, bofeteados nas cadeias, aceitaram sofrer com Cristo, aceitaram morrer com Cristo. É a mesma coisa, amado irmão. A palavra de Deus que nós aceitamos, nós devemos aceitar tudo. É uma aliança que fizemos. Nós não podemos só gostar de Deus quando as coisas estão a correr bem. Quando estamos abençoados, nós dizemos que na verdade temos Deus. E quando as coisas correm mal, é porque não é Deus. Não. A Bíblia diz tudo em tudo, devemos agradecer e glorificar o nosso Deus. Amém? Devemos esperar tudo, todos os acontecimentos. Não tenha medo. Ele sabe o que ele está fazendo. Amado, eu quero testemunhar. Há dias, dentro desses acontecimentos que está a acontecer aqui na Europa, eu estou aqui na França, na província do Rennes, nós demos uma saída com meu irmão, correr um pouco. Logo que estávamos a correr, eu estava a verificar bem a cidade. Olhei atrás, olhei à frente, eu não vi ninguém. Só nós dois, eu com meu irmão. Eu olhei nas casas bonitas, eu olhei nos carros, todos sozinho, isolado. Eu logo comecei a entender, isto faz parte daquilo que vai acontecer. Quando um dia seremos arrebatados, tudo vai ficar. O tempo em que estamos agora, não é o tempo de dizer, porque não, Deus me abençoa com uma casa, a casa vai ficar. Ah, porque não, Deus me abençoa, quero comprar um carro, o carro vai ficar. Tudo que é material vai ficar. Agora queremos uma bênção espiritual, uma bênção que está a criar uma boa relação entre nós e o nosso Deus. É o momento de preparar a nossa alma. É o momento de preparar o nosso espírito. Olhar só na direção divina de Deus. Porque este corpo é uma envelope. Também vai ficar aqui na terra. A Bíblia diz que vamos vestir um corpo da glória. Aquele corpo imortal. Aquele corpo que não conhece doença. Esse corpo que não conhece sofrimento. Porque o nosso Senhor, esta luz que brilha de manhã, a Bíblia diz que Ele vai resplandecer o céu. Você terá um dia imaginável. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Um ano para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse um ano. Agora, você imagina onde você vai viver um ano como um dia. Quanto tempo que você vai ficar na presença de Deus? Aleluia. Meus irmãos, ficam bem confortáveis. Quando ver esta mensagem no YouTube, na Facebook, na Messenger, no WhatsApp, não ignore. Escuta e seca muito bem. Leia comigo os versículos que está sendo dado. Medita a palavra de Deus para você entender como que você pode se preparar, estar pronto para viver os acontecimentos e os fenômenos que estão a vir nesta terra. Eu vou te garantir a te dizer, desde agora até em frente, não espera mais coisas boas, mas nós não temos lá coisas boas ou mal. O mais importante é que nós estamos com Cristo no nosso coração. Jesus já nos deu a vida. David está a dizer o quê? Eu não morrerei, viverei, testemunharei as obras de Deus na minha vida. Mas esse David que confessou essas grandes palavras já está morto. Mas eu vou te dizer que David está morto corporalmente, mas espiritualmente David está vivo, porque essas palavras estão gritando. Amém? Filho de Deus, não tenha medo dos acontecimentos, principalmente destes últimos tempos que queremos passar e viver. Amém? Não tenha medo. Agora escuta o que o livro de Isaías está a dizer. Não saia nas promessas de Deus, porque Ele, quando fala, Ele cumpra. Vamos ver no livro de Isaías, no capítulo 45. Eu vou ler aí no versículo 22 a 23. Prestem atenção muito bem. Vou fazer a leitura aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Vamos levantar as nossas vistas ao nosso Deus para que possamos ser salvos. Você está ouvindo o que a palavra de Deus está a dizer? Sempre colocar a nossa confiança
nas promessas da Escritura, da palavra de Deus. Não tira a tua mente, o teu conhecimento. A Bíblia está a dizer, o povo de Deus está morrendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é a palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, o que a Bíblia está a dizer? Conhecerei a verdade e a verdade te libertará. Povo de Deus, não saia, verifica. Este é o momento. Este mundo que tu estás a ver, que foi criado, a Bíblia é o catálogo do mundo. Você sabe quando uma pessoa fica doente, vai no hospital, faz consulta, o que o doutor dá? O doutor dá uma receita. Essa receita é para levar na farmácia. E o farmacêutico vai lhe vender medicamento consoantemente a receita receitado no médico. A Bíblia é a nossa receita dada pelo doutor dos doutores. O nosso grande doutor, o Jeová Rafa, o Jesus Cristo, homem de Galileia, Filho de Deus vivo, em que a Escritura está dizendo, onde acabamos de ler, olhai para mim e sereis salvos, vós todos termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Na verdade, depois de ter confundido as idolatras com as palavras versículo anterior, a graça na palavra deste versículo oferece, sem conexão, uma salvação segura e interna. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca. 23. Isaías capítulo 45. Já li o versículo 22. Agora estou lendo o versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, na minha boca saiu a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e de mim jurará toda a língua. Aleluia. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? É aqui onde o nome de Jesus está a receber o poder. Porque essas palavras que eu estou lendo aqui, está escrito no livro de Isaías. É o profeta Isaías que profetizou sobre a palavra de Deus. Diz, por ele, por o próprio Deus, onde sai a palavra da justiça. Mas esse Deus jurou na sua boca, dizendo, todo joelho dobrará por ele e toda língua confessará por ele. Meu amado, filho de Deus, por que estamos a ficar abalados? É como se fosse pessoas que não conhecemos nosso Deus. Todos estamos tormentando uns aos outros. Medo. O medo é inimigo de Deus. No livro dos Hebreus, no seu capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia está a dizer o quê? A fé é uma demonstração de esperar o que você não está a ver, mas acreditar que existe. Agora você vai imaginar os efeitos e os fenômenos, será que são grandes do que esse Deus que nós acreditamos com ele? Existe alguma coisa aqui na terra que poderá substituir o nome de Jesus? Existe algo aqui na terra que foi feito fora da palavra de Deus? Não. Consulte o nosso Deus. Nós temos o grande telefone que podemos telefonar o céu. Eu vou te dar esse telefone e que você comece a consultar o céu para ter as respostas, para não cometer erro, porque já chegamos no tempo em que Jesus dizia, no último tempo, até os ungidos, os escolhidos, também vão cair no laço do diabo. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Que o Senhor seja louvado. Não caia na armadilha do diabo. Fica atento e fica firme. Não se perturbe pelos acontecimentos do mundo. Coloca os seus olhos em Jesus Cristo,
nosso Senhor, o nosso Salvador. Aqui está o número da telefone do céu. Eu vou te dar agora. Qualquer dúvida que tu tiver, liga no céu. E o céu vai te dar a resposta. O céu tem resposta para todos. O céu tem resposta para mim. O céu tem resposta para você. E o céu tem resposta para toda a humanidade. Toda a criação de Deus, temos resposta. A Bíblia está dizendo que ele não é filho de Deus. Escuta, receba agora o número do telefone. Jeremias, no seu capítulo 33, versículo 3. 3. Clama a mim e responderei-te e anunciarei coisas grandes e poderosas que não sabes. Clame ao Senhor. Perante uma dúvida, não se preocupe e não se perturbe. Clama ao Senhor. Nesse último tempo, esta é a coisa que o povo de Deus está vivendo. A Bíblia diz que o diabo vai vir roubar o entendimento do Filho de Deus para esquecer as promessas da Escritura, da Palavra de Deus. Este aqui é um grande telefonema para ti. Desde o tempo que você fizeste na vida cristã, você sabia como procurar Deus. Nós procuramos Deus no louvor, na adoração, no meditar a palavra de Deus, no jejum e oração. Temos tido a confirmação. Por quê? O querer e o fazer vem de Deus. Aquele Deus nunca guardou nada para aqueles que lhe procuram. Ele disse: me procurar, vai me achar. Você esqueceu essa promessa? Que Ele está aí onde você está? Quantas vezes que Jesus dizia nos discípulos que não vos abandonarei, estarás com vocês até a consumação de terra. Jesus prometeu, disse que estarei com vocês até a consumação de terra. Ele está conosco. Ele está aqui no nosso coração. Ele está nessa palavra que estamos a meditar. Filho de Deus, não saia na presença de Deus. Não saia na presença de Deus. Não entra em confusão das realidades deste mundo. Confia na palavra de Deus. Confia em teu Deus. Telefona lá no céu. Jeremias, no seu capítulo 33, no versículo 3. Clame a mim. Responderei e anunciarei-te coisas grandes e poderosas que não sabes. 4. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito de casa desta idade e casa do rei da Judá, que foram derrubados com arias de espada. Noutra versão ele disse: se clamar a mim, responderei-te e revelei-te coisas escondidinhas. Se alguma coisa está a trazer confusão na nossa vida, nós não temos que perturbar, preocupar. O que devemos fazer é procurar o rosto de Deus, receber uma confirmação vindo na parte de Deus. Eu, como apóstolo José Lunga Lunga, se eu receber uma revelação na parte de Deus, que Deus me revelou sobre o que está acontecendo, aqueles que quiserem acreditar, não é problema. Mas, se tiveres que colocar a fé naquilo, então consulta a manual, a palavra de Deus, se aquilo que o apóstolo profetizou está na palavra ou não, está acompanhado com as escrituras ou não. A Bíblia diz que toda a profecia tem que ser discernido e estudado se está consoantemente com a palavra de Deus. Amém? Nós não devemos se preocupar. Meseme, você é um povo abençoado.
Eu sempre estou a dizer que o tempo que eu estava com vocês, eu vos preguei que na nossa frente, o nosso tempo que nos resta, não vamos só esperar as coisas boas, também vamos esperar as coisas ruins. Eu preguei no meu povo a dizer que nós não devemos ter medo de morte, medo de nada. O mais importante é nós preparar os nossos corações e saber como que os fenômenos deste mundo podem nos encontrar. Venha o que poderá vir. Eu não tenho medo de nada. O mais importante é eu estar na presença de Deus. O mais importante é eu criar o espaço da palavra de Deus na minha vida. Preparado para morrer, preparado para ressuscitar, preparado para ser arrebatado. Este é o segredo do Filho de Deus. Nada de medo. Porque daqui em diante, só Deus que vai se demonstrar o seu poder e o poder do Evangelho. Da agora em diante, o povo de Deus saiba que queremos andar no tempo. Tem que nos controlar o tempo e tem que andar pelo tempo. Vamos ver no livro dos Hebreus, no seu capítulo 2, no versículo 3. O que a Bíblia está a dizer sobre o tempo? Eu vou ler aqui, rapidamente, livro dos Hebreus, capítulo 2, no versículo 3. Já encontrei. Como escaparemos nós se não atendermos para uma salvação tão grande, a qual tendo começado a ser anunciado pelo Senhor, foi depois confirmado pelo o que viram. Como escaparemos? Você está ouvindo? Este mundo não vai escapar dentro das promessas de Deus. O Cristo disse: haverá terremoto. O mundo não vai escapar nos terremotos. O Cristo disse que haverá pestes. Peste quer dizer conjunto de doenças, talvez que não tem fonte, né? Aquelas doenças que aparecem e que levam a cabo de morte de muitas pessoas, como agora estamos a falar do coronavírus 19, é persa. O mundo tem essas promessas. Haverá fome. Todas são as promessas que o mundo deve viver daqui em frente. São promessas